Queria tratar de um tema com vocês hoje, que na minha opinião é um tema absolutamente relevante para o Brasil, para as empresas brasileiras e para o varejo brasileiro. Produtividade. Conceito, a aplicação da produtividade é o que vai de fato gerar a competitividade do Brasil, da economia brasileira e do varejo brasileiro. Eu queria começar trazendo uma provocação. Uma matéria da revista Exame de alguns anos atrás trouxe um estudo que mostra o quanto no Brasil nós somos improdutivos quando se fala de produtividade do trabalho. Para vocês terem uma ideia, são necessários 4 trabalhadores brasileiros para fazer o mesmo trabalho de um americano. Esse mesmo estudo mostra que nós perdemos em produtividade para diversos outros países, inclusive a Argentina, o Chile, nossos vizinhos. E quando isso é colocado, de uma certa forma, nós brasileiros, a gente se sente incomodado. Por quê? Porque o brasileiro trabalha muito. Então, um outro ranking que mostra a quantidade de horas trabalhadas, o Brasil está lá em cima, o Brasil trabalha bastante, mas por algum motivo nós trabalhamos mal. Então, nós somos lá no topo em ranking de horas trabalhadas e somos lá embaixo em produtividade por hora. Ou seja, alguma coisa está errada. Então, teremos que mergulhar nesse tema e entender um pouquinho ele. E eu queria separar a solução para um aumento de produtividade nas empresas como um todo em 2 blocos. O primeiro bloco não depende tanto do empresário, do líder e do gestor, que tem a ver com o país. Então, a reforma do Estado brasileiro, menos burocracia, melhor infraestrutura, tanto de internet quanto de energia elétrica e principalmente das rodovias, sem dúvida alguma vão trazer produtividade. A gente tem um exemplo no agronegócio, que a soja brasileira ela é a mais competitiva do mundo até sair da fazenda, e aí quando ela chega no cliente final, por exemplo, na China, ela chega como a soja mais cara do mundo, ou seja, existe produtividade na produção, mas não existe produtividade na distribuição, na importação, enfim. Então, o varejo brasileiro precisa entender isso. Então, de um lado, a gente tem os temas de governo, que a gente espera que com eleições, com um novo governo possam avançar, reforma trabalhista, infraestrutura, reforma do Estado, simplificação, resolveriam isso. Mas tem algo, e a gente não pode achar que é só essa primeira agenda que vai resolver a produtividade, que tem a ver com a gente, com gestão, com os empresários. Produtividade vem de uma combinação de 3 elementos: tecnologia, processos e pessoas. O Brasil pode ser melhor em tecnologia, pode ter mais tecnologia, sim, mas não é esse o problema. Hoje nós temos acesso a tanto tecnologia de automação quanto tecnologia de informação, eu diria que de primeiro mundo, a um custo bastante razoável. Então, eu não estou querendo dizer que a gente não poderia ter mais tecnologia, mas tecnologia não é o nosso problema maior quando se fala de produtividade. Então, o problema está em 2 elementos, pessoas e processos. E eu vou falar daqui para o final do vídeo dos 2. Processos. Varejo é algo que precisa de repetição. Varejo, para que seja produtivo, precisa ter escala, precisa ter escalabilidade. E a gente tem culturalmente, e essa é a chave para o problema, uma visão muito artesanal. A gente aplaude no Brasil o improviso, o jeitinho. A gente aplaude iniciativas durante a operação. E varejo não é isso. Varejo precisa ter rotina, varejo precisa ter procedimento. Um exemplo que eu gosto sempre de citar está no McDonald's, a grande operação de fast food mundial, onde até para limpar o chão existe um processo, um procedimento desenhado, que são 2 números 8, e todo mundo sabe, todo mundo aprende, todo mundo faz assim. No nosso varejo a gente percebe que pequenos processos são muito artesanais, cada um faz de um jeito, e aí, por exemplo, quando a gente fala de rotatividade, turnover de mão de obra, que é um problema mundial no varejo, e soma-se com o problema dos processos, a gente passa a ter problemas. Porque vai embora um funcionário e tudo que ele fazia vai com ele. O varejo americano, por exemplo, o varejo inglês, o varejo alemão, que é muito disciplinado nos seus processos, o funcionário vai embora, mas o processo fica. Então, existe uma questão que é uma cultura mais forte de processos para a busca da produtividade. E o segundo e último elemento que a gente tem que atacar é o elemento humano. O Brasil tem problemas sérios, estruturais de mão de obra, de formação de mão de obra, que tem início lá na educação fundamental. O varejo emprega muitas vezes pessoas
que, entre aspas, são analfabetos funcionais e que têm muitas vezes dificuldades de entender a matemática, o português, e isso é um problema. Então, por exemplo, nas empresas brasileiras, uma área grande é a área de educação corporativa, que é a área que vai trazer essas pessoas e dar a educação que muitas vezes elas não tiveram lá atrás. Então, pegar as pessoas, formá-las, ensiná-las e fazer com que isso faça que elas produzam mais com menos tempo é o caminho da produtividade. Então, fazendo um grande resumo, produtividade é um grande problema, a gente tem que avançar para ganhar competitividade, existe uma agenda governamental, existe uma agenda de liderança e de gestão. Nessa agenda de liderança e de gestão, processos e pessoas é o caminho para a gente buscar um varejo mais produtivo, um varejo mais eficiente.